Hasta la vista, baby. Vamos começar por um clássico do gênero, Duro de Matar. Em pleno Natal, o policial John McClane precisa impedir o ataque terrorista alemão que ocorre no arranha-céu do Nakatomi Plaza. Com muita ação do estilo herói americano que salva o dia sozinho, bala pra todo lado, mocinho ferido e outras cenas de tirar o fôlego, o filme lançou definitivamente atores como Bruce Willis e o Alan Rickman no cenário do cinema mundial. What do you want with the detonators, Hans? Com certeza, um marco no cinema de ação, o longa teve 4 sequências. E pra quem quiser saber mais, o filme foi um dos clássicos escolhidos pra série da Netflix, Filmes que Marcam Época, que traz entrevistas com atores, produtores, curiosidades dos bastidores e outras informações que os cinéfilos de plantão vão adorar. Yippee-ki-yay, motherfucker. Já nos anos 2000, tinha início outra franquia que marcaria o gênero de filmes de ação, a Identidade Bourne. O jovem Matt Damon dava vida a um homem sem memória encontrado com um misterioso chip implantado no seu quadril com o número de uma conta de um banco na Suíça. Saca lá. No decorrer do seu caminho para descobrir a sua verdadeira identidade, ele descobre também outras coisas, como documentos com nomes diferentes, uma grande quantia de dinheiro e uma arma. Além disso tudo, ele também está sendo perseguido pelos policiais e assassinos profissionais e precisa descobrir o porquê dessa perseguição toda. I gotta stay here. I gotta figure this out. A Identidade Bourne ganhou 4 sequências, em 2004, 2007, 2012 e 2016. Durante esse tempo, a franquia foi formando uma base sólida de fãs e se consagrando no cenário dos filmes de ação. De volta aos clássicos, não poderíamos deixar de falar de O Exterminador do Futuro, mais precisamente do Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final. Porque se o primeiro filme já marcou o cinema, o segundo fez história. O longa foi considerado um dos melhores filmes do gênero ficção científica e ação de todos os tempos por críticos, espectadores e outras organizações especializadas, como o American Film Institute. Também visto como uma das melhores sequências do cinema, o filme ganhou 4 Oscars na categoria de melhores efeitos especiais e melhor maquiagem. Além de revolucionar ao exibir ao público, pela primeira vez, a captura de movimento natural de um personagem feito pelo computador, o filme ficou marcado como o maior sucesso da carreira do Arnold Schwarzenegger. E foi o primeiro das muitas gigantes produções de James Cameron. O cara curte uma coisa megalomaníaca, né? Afinal, ele também dirigiu filmes como o Titanic e o Avatar. E saltando para um filme bem mais atual, vamos falar de John Wick, capítulo 3, Parabellum. O terceiro filme da aclamada franquia marcou o retorno do Keanu Reeves ao seu papel principal, que já havia vivido em 2014 e 2017. A aventura do ex-assassino que se vê precisando lutar por sua sobrevivência foi uma das grandes produções que marcou o retorno do Reeves ao cinema depois de ele ter ficado um tempo afastado. Guns. Lots of guns. Em pouco tempo, contudo, o ator já esteve em Toy Story 4, confirmou seu retorno para um novo Matrix, protagonizou John Wick 3 e já está desenvolvendo um 4º filme aí da franquia de ação. O John Wick, capítulo 3, Parabellum, atingiu 90% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e recebeu grandes elogios principalmente pelas suas lutas que foram perfeitamente coreografadas, se destacando como um dos melhores filmes de ação e thriller de 2019. Filme de aventura e ação protagonizado pelo Harrison Ford, dirigido pelo Steven Spielberg e com produção executiva do George Lucas, tinha tudo pra dar certo, não é mesmo? E deu! Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida é considerado até hoje um dos melhores filmes da história do cinema. Foi indicada a 9 Oscars, incluindo de melhor filme, e ganhou 4 estatuetas em categorias técnicas. Os muitos fãs que acompanharam as aventuras do arqueólogo Indiana Jones, tentando impedir que um grupo de nazistas encontre a Arca da Aliança, garantiram por longa a maior bilheteria de 1991. Em 1999, o filme foi selecionado para preservação pelo National Film Registry, da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. O longa ainda foi classificado pelo The Telegraph como um dos maiores filmes de ação e aventura de todos os tempos. A franquia Missão Impossível como um todo marcou o cenário de filmes de ação. Mas imagine unir toda a ação desses filmes, a coragem ou loucura do Tom Cruise, que mal usa dublês, a tecnologia de efeitos especiais que temos hoje em dia. Foi o caso do Missão Impossível Nação Secreta.
Quinto filme da franquia, o longa acompanha mais uma vez o agente da Força Missão Impossível, Ethan Hunt. Mas agora a Força Missão Impossível foi dissolvida e a CIA sequer acredita na existência do grupo terrorista que o Hunt vinha tentando parar até então. Ao lado de ex-agentes da Força Missão Impossível, ele decide continuar as investigações por conta própria, mas agora precisa enfrentar o grupo terrorista enquanto é procurado pela CIA como traidor e suspeito de ataques criminosos. Não tem como fazer uma lista de filmes de ação e não incluir pelo menos um 007. E o escolhido foi o 007 Operação Skyfall por vários motivos. O 23º longa do famoso Agente Secreto foi a continuação de Cassino Royale e Quantum of Solace e uniu a franquia antiga à nova. E o filme em si também foi extremamente elogiado e premiado. Ele conquistou um BAFTA, o SAG Awards, um Globo de Ouro e ainda levou para casa 2 Oscars. The Oscar goes to... Bond. James Bond. O longa acompanha o James Bond de Daniel Craig em mais um perigoso combate no qual o agente chega a ser dado como morto, mas ele acaba usando a sua suposta morte como uma vantagem contra os seus inimigos. O cenário dos filmes de ação ficou marcado na década de 2000 pelo retorno de grandes franquias. E um grande exemplo disso é Mad Max, A Estrada da Fúria, quarto filme da franquia que teve origem lá em 1979. Com cenas surreais de perseguição de carros pelo deserto, o filme foi aclamado pela crítica, sendo descrito pela Forbes como uma obra-prima do cinema de ação. Com nomes como Tom Hardy e Charlize Theron, que brilhou com a icônica Furiosa, o elenco foi muito elogiado, assim como a direção, o roteiro, a fotografia, a edição de som e outros elementos. O filme ganhou 6 Oscars em categorias técnicas, mas chegou a ser nomeado em categorias como Melhor Filme e Melhor Diretor também. Mad Max, A Estrada da Fúria, se passa em um mundo destruído, onde tudo que é necessário para a sobrevivência humana é bastante escasso. O sobrevivente Max se reúne com um grupo de rebeldes que decidem combater o Senhor da Guerra, que é um mauzão lá que escraviza as pessoas e monopoliza os meios de subsistência da galera, como, por exemplo, a água. Blade Runner 2049. Sequência do primeiro Blade Runner de 1982, o longa acompanha agora o replicante K, que é vivido pelo Ryan Gosling. Trabalhando como Blade Runner, ele descobre um inacreditável segredo que pode mudar tudo e que faz ele embarcar numa missão secreta que pode estar ligada aí ao personagem do Rick Deckard, o antigo Blade Runner que desapareceu há 30 anos e que foi vivido pelo Harrison Ford lá no primeiro filme. Embora a bilheteria do filme não tenha sido lá tão boa quanto esperado, o longa foi extremamente elogiado pela crítica, que o destacou como uma das melhores sequências cinematográficas já produzidas. O longa, inclusive, chegou a conquistar 2 Oscars e 2 Globos de Ouro. Vamos lá falar de mais um clássico, Máquina Mortífera. Um filme que mistura ação e comédia. Máquina Mortífera é considerado até hoje um dos principais trabalhos de Mel Gibson e Danny Glover. O longa, inclusive, deu início ao que seria uma muito bem sucedida franquia cinematográfica, com 3 sequências e uma série televisiva, inclusive. A trama acompanha uma dupla de detetives formada pelo Martin Riggs, que é um policial cheio de energia e sem medo de se envolver em qualquer tipo de ação, e o Roger Murtaugh, que é um pacato veterano de 50 anos da força que esperava apenas pela sua aposentadoria. Embora incompatíveis, os dois formaram uma brilhante dupla que caiu nas graças do público, com o Murtaugh, por exemplo, imortalizando a frase "Busca implacável". Um bom filme de ação com frases marcantes foi um prato cheio para a era dos memes. O momento em que o personagem de Liam Neeson ameaça o sequestrador da sua filha ficou imortalizado com a fala: Look for you. I will find you. And I will kill you. E essa frase, claro, que rendeu vários memes. Brincadeiras à parte, o longa foi destacado pela imprensa internacional como um ponto de virada na carreira do Neeson, consagrando o cara como uma estrela do cinema de ação. Ainda vimos o ex-agente da CIA, o Brian Mills, em mais 2 sequências, além de uma série de televisão que foi pro ar em 2017 pela NBC. Atômica. Charlize Theron protagonizou esse filme de ação e espionagem americano.
A trama se passa em 1989 e acompanha uma espiã que tem como missão encontrar uma lista de agentes duplos que está prestes a ser contrabandeada para o Ocidente nas vésperas da queda do Muro de Berlim. A crítica especializada chegou a elogiar o longa, as suas sequências de ação e as atuações de Theron e do James McAvoy. O filme chegou também a ser comparado, inclusive, com o John Wick. Olha só. E com cenas de ação de tirar o fôlego, o filme marcou também por ser uma das poucas produções cinematográficas de ação que são realmente protagonizadas por mulheres, a exemplo do Salt, estrelado pela Angelina Jolie. Unloaded? Os Mercenários pode não estar no topo das listas de melhores filmes de ação, mas é difícil não falar sobre a franquia que reuniu algumas das maiores estrelas do cinema dentro desse gênero. Sylvester Stallone, Jet Li, Arnold Schwarzenegger, Eric Roberts e Bruce Willis se reuniram no elenco do primeiro filme, que ainda contou com outros astros de ação como estrelas, co-estrelas na verdade, como o Jason Statham, o Terrell Crews e o Randy Couture. A sequência ainda incluiu Chuck Norris e o Jean-Claude Van Damme no elenco, para vocês terem uma ideia. Já o terceiro filme da franquia trouxe também Wesley Snipes, o Mel Gibson, o Antônio Bandeiras e o Harrison Ford. Só no mão. Bem, pessoal, essa foi a nossa lista de filmes de ação. Você concorda? Se não concorda, se achou que faltou algum, deixa aqui nos comentários pra gente. Se curtiu o vídeo, dá um joinha, abraço e até a próxima.